Jesus tinha acabado de ser traído por um beijo de Judas. Agora ele estava preso, foi levado à casa do sumo sacerdote. E de repente, Pedro, que o seguia do lado de fora, foi confrontado por 3 diferentes pessoas. E uma, atrás da outra, ele negou conhecer a Jesus. O texto termina com a seguinte frase: de que Pedro saiu dali chorando amargamente. E a pergunta para a nossa meditação neste dia é: por que Pedro chorou amargamente? Mas mais do que as 3 razões que nós vamos estar propondo, a pergunta maior é o que aconteceu depois para que Pedro se levantasse outra vez. E que lições nós podemos aprender desta realidade vivida pelo apóstolo Pedro. Vamos, portanto, ao nosso texto de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 54. Estamos dando sequência à leitura e meditação no Evangelho de Lucas e já estamos chegando ao finzinho. E com isso eu quero saudar a você neste dia com a paz do Senhor Jesus. E aqui vos fala a professora Manuela Barros, desde os nossos estúdios do Simple Pentecostal, e dando continuidade neste devocional, em Lucas capítulo 22, nós vamos ler, portanto, o texto do versículo 54 ao 62. E o texto diz o seguinte: então, prendendo-o, o levaram e o meteram em casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém ele negou-o, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Este é o texto proposto para nossa meditação neste dia. E a palavra que falou forte ao meu coração foi este choro amargoso de Pedro. Eu não sei quantos de nós teve a experiência na última lição que estudamos com a missionária Vânia, no texto anterior a este, nós falamos daquele que se assentou no lugar de ser traído. Ali nós vimos aquela cena de que Judas traiu a Jesus e a missionária Vânia nos levou a meditar na realidade de ser traído e como reagir à traição. E agora nós nos colocamos no lugar contrário, de alguém que falha e falha feio. Mas não falha feio somente com si mesmo ou talvez numa situação de trabalho, mas com alguém a quem ele tinha prometido fidelidade total. Alguém que ele amava de todo o seu coração. Aleluia. Alguém que o tinha levado, dado um propósito na sua vida, algo tão especial como era Jesus para Pedro, como é Jesus para cada um de nós. O fato é que Pedro, depois de ter negado a Jesus, os olhos de Jesus se trocaram, os olhares com ele. E Pedro deixou aquele lugar, chorando amargamente. E isto é o que acontece quando nós nos sentimos que traímos ao Senhor. E os 3 sentimentos que eu poderia imaginar que se passou no coração de Pedro neste momento foram 3. Primeiro,
é que era fato agora que Pedro tinha negado a Jesus. Quando ele ouvira isso de Jesus, era uma colocação teórica, era talvez, Jesus está falando disso, mas você lembra da resposta dele? Ele disse: de maneira alguma, eu estarei com você, eu estarei junto até a morte. Enfim, tudo provava isso. Você sabe que na cena anterior, quando Judas o veio trair, ele foi o primeiro a tirar a espada e tentar defender a Jesus. Aquilo que Pedro falou, aquilo que Pedro viveu, aquilo que Pedro sentia era uma mesma verdade, mas agora ele estava saindo daquele lugar com um fato. Não era mais aquilo que ele pensava ou que poderia ou não poderia acontecer, agora era fato. Pedro negou ao seu amado Salvador. Aleluia. Segunda coisa que aconteceu, razões porque ele chorou amargamente. Ele chorou amargamente, imagino eu, porque ele não agiu de acordo com aquilo que ele pensava ser. Quando ele disse para Jesus: não, Senhor, de maneira alguma, ninguém vai falar, eu vou estar com o Senhor até o fim, eu vou estar aí, etc, etc. Aquilo era ele. Aquilo era quem ele pensava ser, a força que ele tinha. A fidelidade que ele tinha, que ele era. Não havia nada de engano nem de mentira ali, era o que ele queria e aquilo que ele dizia e entendia ser. No entanto, agora, ele se achou num lugar, numa situação de que ele agiu contrário àquilo que devia ser, aquilo que ele pensava e entendia ser. Veja, quando ele tira a espada para defender a Jesus ali no Getsêmani, ele estava agindo como o Pedro que ele pensava ser. Mas agora ele não reconhecia este Pedro. Ele não reconhecia um Pedro que negou ao Senhor, que não teve coragem nem de dizer para pessoas estranhas que sim, o conhecia. Terceira coisa, razão porque ele chorou amargamente. Provavelmente Pedro agora pensava que o Senhor já não o amava mais, de que ele já não merecia o amor, a amizade, estar do lado, receber um lugar de confiança, de amor, de amizade, talvez até de perdão do seu Senhor, do seu amigo, Jesus Cristo. Saindo com essas três realidades em seu coração, e com certeza eu não posso dizer ao certo o que é que Pedro pensou ou sentiu, eu estou elacubrando acerca do meu próprio sentimento que possa ter havido com Pedro naquele momento, mas o fato é que qualquer que sejam estes sentimentos, ele saiu ali chorando amargamente. Mas a história de Pedro, no contexto bíblico, não termina aqui. Na verdade, a história de Pedro na Bíblia termina em vitória, quando nós lemos as suas cartas e quanto ele mostra um crescimento, uma maturidade e um trabalho e uma obra que ele fez para o Senhor no resto da sua vida, no tempo que Deus lhe deu. E tudo começou porque depois daquela traição, depois da morte, depois da ressurreição, Jesus foi ao encontro de Pedro. Isso não está escrito no Evangelho de Lucas, que nós estamos lendo. Temos que fazer referência ao Evangelho de João, no capítulo 21, e é isto que narra lá. É que Pedro, depois de tudo isso, a morte, a ressurreição e etc., ele, depois de tudo, foi pescar. Foi pescar. Foi voltar a fazer aquilo que ele sempre fez. Porque, afinal de contas, provavelmente o seu ministério, a sua chamada, enfim, tudo aquilo que ele viveu, foi só um momento para a sua vida, um tempo bom, de boas lembranças. Mas tudo estava acabado. Até o dia que um rapaz simpático apareceu na beira do mar e gritou para eles e disse: lança a rede. E eles lançaram e a rede veio cheia de peixes e eles disseram: é o Senhor. E quando vieram nadando para a praia, o Senhor Jesus lhes disse: sentem, comam. Já estavam preparado um alimento para eles. E naquele momento de reunião com os seus discípulos, Jesus olha singularmente para Pedro no olho, mais uma vez. E pergunta uma pergunta curiosíssima, mas muito especial e muito amorosa. Jesus pergunta: Pedro, Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Meu Deus, não seria suficiente perguntar a Pedro se ele o amava? Mas sabe, Jesus sabia que o amor no coração de Pedro era tão grande que para Pedro ele tinha certeza
que ele o amava mais do que qualquer um daqueles outros apóstolos, ainda que podemos imaginar que cada um deles amasse ao Senhor. Aleluia. Mas nós que amamos ao Senhor e damos a nossa vida e queremos o servir com toda a fidelidade, parece até que a gente ama mais do que qualquer outro pode amar. Aleluia. E Pedro estava ali naquele lugar e ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E então Jesus torna-se para ele e diz: pois apacenta os meus cordeiros. E com esta lição, eu aprendo que depois da nossa falha, a nossa falha para com Deus, não é o fim de todas as coisas. Quando nós erramos, até querendo acertar, mas falhamos, o que aconteceu com Pedro não foi uma queda em pecado. Ele não entrou numa vida de pecado, ele não deixou ao Senhor pelo mundo, não. Mas ele falhou na sua humanidade, ele pensava que era forte para ser fiel, ele pensava que ele seria aquele que estaria com Jesus até o fim do lado dele, talvez até, não sei, morrer no seu lugar ou estar do lado dele junto com ele, não sei o que lhe passava pela cabeça. Mas o fato é que ele não esperava a sua falha. E por isso ele viveu um tempo de amargura, de tristeza depois. Mas Jesus veio ao seu encontro. Aleluia. Não só mostrando, apresentando-se como um amigo que amava, mas requerendo dele esta palavra de volta, como quem entregando esta chave de reconciliação. E você, Pedro, me ama mais do que todos estes? E Pedro disse sim. E aí, Senhor, passa para ele: o ministério não está perdido. Eu ainda tenho uma obra para ti, mesmo que tu como humano, mesmo que você na tua fraqueza falhou, aleluia. Eu ainda quero te usar. Apacenta os meus cordeiros, aleluia. E esta é uma chave, é uma das lições que nós aprendemos do que aconteceu com Pedro. É fato que nós podemos falhar. Esta é uma lição fatídica. Ninguém pode confiar em si mesmo. Para mim, esta é uma lição muito grande que eu aprendi na minha vida também, sabe? Depois de nós vivermos uma realidade como essa, parece que, na verdade, nós nos tornamos mais preparados para a obra. No caso de Pedro, mais preparado para o ministério, aleluia. Porque nós aí reconhecemos que em nós não há fortaleza, nem naquilo que nós jurávamos e que sentíamos verdadeiramente. Nós somos humanos de poucos dias, homens falhos, de pouca força. A nossa força e nossa confiança deve ser no Senhor. E esta é a segunda e última lição para nós. Me lembrei de nossos textos benditos de Filipenses 4:13, que diz: posso todas as coisas, mas em quem? Eu posso todas as coisas. Muitos hoje, coaches e líderes, estão dizendo: não, fala a tua cabeça que você pode. Mentira! Você vai gastar muito em seus seminários, você vai dar a sua emoção a eles, você vai dar a sua emoção ao seu empreendimento, você vai dar a sua emoção à sua missão, você vai dar ao seu coração a quem não deve ser dado, porque o texto bíblico diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, aleluia. E eu não posso assegurar, e eu me pergunto se você pode assegurar, se este plano que você e eu estamos fazendo é o plano de Deus para as nossas vidas. Um outro texto diz em 2 Coríntios 12:10, a minha graça te basta, foi o que disse Deus a Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa no quê? Na tua fraqueza, aleluia. A graça do Senhor é o que nos basta, é o nosso sustento, porque nós como seres humanos somos achados. Pedro foi, Paulo foi, e a verdade é que cada um de nós, olhando para a esquerda, para a direita, vivendo um dia após do outro, vamos acabar descobrindo que a gente não é tão forte como a gente pensava, que a gente não aguenta o tranco como nós pensávamos que aguentaríamos.
caíamos, aleluia, mas que a nossa fortaleza, aleluia, seja no Senhor, que os nossos planos, que a nossa missão, que a nossa vida esteja vinculada com o nosso Salvador. Ele conhece o que é melhor para nós, ele nos vai abençoar naquilo que ele quer e deseja para as nossas vidas, e enquanto a nossa confiança estiver nele, nós estaremos num barco seguro, mesmo com pouco, talvez não em muita abundância humana, como o próprio Jesus viveu enquanto andava na terra, mas a segurança, a alegria e a firmeza que Pedro viveu depois que se reencontrou com Jesus e foi fazer a missão que o Senhor tinha para ele. Que Deus abençoe a você neste dia, neste fim de semana que já se aproxima, o último fim de semana que faz para o ano de 2024. Amanhã vai estar conosco a missionária Ivânia da Silva, falando sobre o livro de Jeremias, onde temos vivido este estudo tão precioso a cada sábado. E logo depois vem o domingo, do domingo para a segunda-feira, e nós estaremos celebrando o Ano Novo. De já para a passagem do Ano Novo, aqui eu desejo para você, para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, um feliz Ano Novo, em nome de Jesus. Amém.